que a gente vai fazer aqui hoje? Voltamos ao Brasil e vamos fazer um negócio muito legal, prático, ensinar uma técnica que vai ajudar muita gente. A gente vai fazer curva de nível, terraço. Mostra aí, Laura, como é que tá a área, né? Fazenda São Pedro. Área nova, dá pra ver que é área nova, né? Tá aí, tucum, pra quem não conhece, essa palmeirinha baixinha aí, a gente chama de tucum, que é muito nativa de área de abertura, né? E os outros arbustos aí, cerrado mesmo. Então essa área aqui tem uma descaída muito grande, tem pedra, e a gente vai marcar, tem curvas de desnível e curvas de nível. Aqui é curvas de nível. Por que curvas de nível, Marcão? Porque o solo tem boa penetração, bom perfil, a água consegue percolar e infiltrar bem, então não tem necessidade de eu fazer curva de desnível, que é uma curva em que visa tirar a água de dentro da área. A curva de nível, ela força com que a água penetre na base da curva. A curva de nível, ela não tira a água de dentro da área. Ela faz a água penetrar dentro da própria área, na base da curva. Antigamente, quando eu dava aula, quem foi meu aluno aí na FAAF, quem lembra, quando eu era professor de topografia, 1000 anos atrás, lembra que tinha o teodolito, tinha a régua, aquela coisa toda, vamos chamar um topógrafo para fazer uma curva de nível. E há muitos anos atrás, acredito que em 2008 ou 2009, eu estava cansado daquilo e falei, cara, vou desenvolver uma forma para não ter que estar com o teodolito dentro da área. E aí a gente criou esse método aqui. Eu acredito que muita gente já pensou, muita gente já faz isso, né? Eu trombei com essa forma pensando, né? Eu falei assim, pô, vai funcionar. E funcionou. Então a gente tem aqui um monitor GS3 John Deere, a gente está no 625J. Mostra aqui atrás, Laura, a gente colocou aqui esse implemento, muita gente conhece, esse implemento é para rastelar a área. Quando você faz uma área de abertura, você desce ele sai rastelando, juntando toco, raiz, e ficou na área. Para que eu vou usar esse implemento? Eu vou usar esse implemento apenas para riscar o chão, para fazer a marcação. Depois que eu marcar as curvas, a gente vai voltar nessa área, vocês vão acompanhar com a gente. Tá? A gente vai voltar com o T9 articulado, um terraceador monstro, e a gente vai levantar as curvas. Então vocês vão acompanhar do zero a uma curva de base larga, bem feita e bem montada, bem construída, bem levantada. A gente vai entrar aqui, ó, com o extrator e já vai ficar arriscado a curva de nível. Todo monitor hoje, ele possui GPS, sistema de navegação. O que a gente tem no John Deere, conjunto John Deere? A gente tem a antena receptora, tá aqui em cima, né? A gente aqui, no caso, é uma antena Starfire 6000, o receptor Starfire 6000. Pô, muito moderno, muito capaz, trabalha com GPS e GLONASS, sistema americano e sistema russo. E está representado aqui no monitor, né, que é um monitor GS3, com esse ícone da antena. Eu vou trabalhar apenas aqui, ó, nesse ícone. Vou fazer toda a marcação de curva aqui. Beleza, então eu vou entrar aqui na antena. E nessa tela da própria antena, eu tenho todas as informações que eu preciso. Latitude, longitude, se eu quiser anotar, né, marcar, ponto de entrada meu. E a altitude é essa informação que eu vou usar para poder marcar as curvas de nível. Lembrando, tem que estar com a precisão legal, o sinal do GPS legal e o sinal DB também legal. Então, tudo barra cheia, estou com uma boa precisão. Se eu vim aqui, ó, no satélite e olhar o meu DOP, horizontal, H, DOP, diluição, off, precision. Horizontal, 0,6, são 60 centímetros. VDOP, 1 metro. Vertical, diluição, off, precision. Pô, Marcão, mas você vai fazer uma curva de 1 metro, mas você não tem precisão, sua precisão pode variar dentro de 1 metro. Ok, pode ter informação aqui de 1 metro. Mas quando você clica aqui, ó, na antena e vem para cá, a gente consegue andar dentro da área e pegar variação de centímetros. De 10 em 10. A gente vai trabalhar com 10 em 10 centímetros. O que significa isso? Bom, nesse momento a altitude está marcando 739,2 metros acima do nível do mar. Então, nesse ponto em que a gente está, eu estou a 739,2 metros do nível do mar. Eu não. Quem está? Essa antena. A antena está, que é o receptor, que é a porta de entrada, né, da informação, ela está a 739,2 metros do nível do mar. Eu determinei nessa área que eu vou fazer curvas de nível de 2 em 2 metros, de desnível. Eu posso fazer de 1, de 1,5, de 2. O que vai determinar isso? Condições de solo, declínio do terreno. Por exemplo, eu vou colocar curvas aqui de 1 metro. Eu vou encher essa área de curva.
para mecanizar, não vai ficar legal. Pela capacidade de infiltração de solo e pelo desnível desse solo aqui, o desnível aqui é abaixo de 45%, o desnível aqui não é tão forte. Eu posso trabalhar tranquilamente com 2 metros. No meu trabalho, eu vou de 1 a 2. Eu não faço mais que 2, menos que 1 não tem como. Né? O solo tem que ter um desnível muito suave e muitas das vezes você até deixa de fazer para fazer de 1 metro. Melhor nem fazer. É 1,5, 2 metros. Vamos lá. 2 metros eu escolhi aqui. Então, desse ponto de entrada, que vai ser uma curva, 739,2, para a próxima curva, mostra aí, Laura, para baixo aqui, eu vou ter que cair 2 metros. Então, quando eu dirigir o trator lá para baixo, e aqui no monitor estiver marcando 737,2, que é a minha próxima entrada, eu paro e entro. Então, lá abaixo, 2 metros, ele tem que estar marcando 737,2. Aqui, 739. A próxima curva acima vai ter que estar aqui marcação. Ó, 739, né? Subo 1 metro, 740, mais 1 metro, 741. Então eu vou ter que ter uma curva aqui acima a 741,2, lugar de entrada. A outra curva, 742, 743. A outra curva, 744, 745. Então eu tenho uma curva lá em 745. 46, 47, 2 metros, ó, 47, 2 metros de desnível. Então eu tenho 6 curvas nessa área. Ela começa lá em cima, na 747,2. Vai para 745, 43, 41. Essa curva é a 739,2. E a última curva lá embaixo, 737,2. 6 curvas com 2 metros de desnível. E aqui começa a brincadeira.